Ele chegava em casa fedendo a álcool, quebrava tudo e ainda dizia que a culpa era minha. Mas no fundo eu sabia. Ou eu afundava com ele, ou aprendia a levantar sozinha com meus filhos nos braços. Era sempre assim. As mesmas palavras, a mesma raiva, o mesmo barulho da porta batendo tão forte que tremia a parede da cozinha. Carmen já sabia até reconhecer o som dos passos dele se arrastando no corredor. Era como se o sofrimento tivesse criado raízes naquela casa. Uma casa que um dia ela sonhou que seria o lar onde criaria uma família feliz. Mas o sonho dela foi apagado aos poucos pelo cheiro forte de cachaça, pelas brigas sem motivo, pelas ofensas ditas como se fossem verdades. A primeira vez que ele chegou bêbado, Carmen ainda tentou rir. Disse que todo mundo tinha um dia difícil. A segunda vez, ela ficou em silêncio. Na terceira, ele quebrou um copo contra a parede porque a comida estava fria. E dali em diante, o inferno passou a morar com eles. A casa era pequena, com móveis antigos e paredes manchadas de umidade. Tudo ali parecia cansado, assim como ela. Os armários rangiam, o sofá afundava e o rádio só funcionava quando batiam nele. Mas o que doía mesmo não era a pobreza, era o desprezo, o olhar vazio do homem com quem ela tinha jurado dividir a vida. Ela se perguntava todos os dias, onde foi que ele se perdeu? Ou será que quem se perdeu fui eu? Carmen já não dormia direito. Ficava de ouvidos atentos, esperando qualquer barulho. E quando ele não chegava, ela também não conseguia descansar. Porque a ausência dele era um peso tão cruel quanto a presença dele. Na vizinhança, as pessoas começaram a comentar. No início eram cochichos, depois olhares e, por fim, silêncio. Porque ninguém queria se envolver, ninguém queria saber da mulher que andava com olheiras fundas e roupas sempre lavadas à mão, mas já gastas pelo tempo. Ela olhava para os filhos e prometia em silêncio que um dia tudo mudaria, mas enquanto isso não acontecia, ela varria os cacos de vidro do chão, lavava o cheiro de bebida das roupas dele e escondia as lágrimas que insistiam em cair quando as crianças dormiam. Carmen era o tipo de mulher que muitos diziam ser forte demais para quebrar. Mas ela sabia, já estava quebrada por dentro, só não deixava ninguém ver. Carmen já não sabia mais se doía mais o barulho dos pratos sendo quebrados ou o silêncio cruel das manhãs seguintes. Ele saía de casa como se nada tivesse acontecido, às vezes sem dizer uma palavra. Às vezes fingia um bom dia, como quem tenta varrer a sujeira da própria consciência para debaixo do tapete. Mas Carmen via tudo, sentia tudo. Cada ausência, cada olhar desviado, cada mentira mal contada, e aprendeu a calar. Não por medo, mas porque entendia que gritar com quem já se perdeu é o mesmo que falar com uma parede vazia. O nome dele era Roberto. Quando se conheceram, ele era doce, tinha um sorriso largo e dizia que ela era o grande amor da vida dele. E ela, iludida por palavras bonitas e promessas de um futuro que nunca existiu, entregou seu coração por inteiro. Casaram-se rápido. Ele parecia ansioso por construir uma família. Mal sabia ela que o que ele queria construir com as palavras, ele destruiria com o álcool. As coisas começaram a mudar logo após o nascimento do primeiro filho. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, a inventar desculpas, a trazer o cheiro da rua impregnado na roupa. Depois vieram as dívidas, as mentiras e, por fim, os gritos. Carmen tentou entender, tentou conversar, tentou rezar, mas o único retorno que recebia era uma porta batendo e o som de uma garrafa sendo aberta. Ela se lembrava de uma noite específica. A comida já fria na mesa, o ventilador fazendo um barulho irritante e os filhos dormindo no quarto. Roberto entrou cambaleando,
tropeçou na porta da sala e começou a gritar porque a luz da cozinha estava acesa. "Quer gastar energia pra quê, mulher? Tá achando que dinheiro dá em árvore?" Ele berrava. Foi naquele dia que Carmen se encolheu num canto da parede e pela primeira vez sentiu medo de verdade. Não o medo dele, mas medo de si mesma. Medo de estar perdendo sua identidade, sua força, sua esperança. Ela passou a falar menos, a se esconder dentro de si. A vida se transformou em um ciclo de esperar a próxima explosão, varrer os restos da última e esconder as lágrimas que insistiam em cair quando as crianças dormiam. Carmen era o tipo de mulher que muitos diziam ser forte demais para quebrar. Mas ela sabia. Já estava quebrada por dentro, só não deixava mais o ninguém. barulho dos pratos sendo quebrados ou o silêncio cruel das manhãs seguintes. Ele saía de casa como se nada tivesse acontecido, às vezes sem dizer uma palavra. Às vezes fingia um bom dia, como quem tenta varrer a sujeira da própria consciência para debaixo do tapete. Mas Carmen via tudo, sentia tudo. Cada ausência, cada olhar desviado, cada mentira mal contada. E aprendeu a calar. Não por medo, mas porque entendia que gritar com quem já se perdeu é o mesmo que falar com uma parede vazia. O nome dele era Roberto. Quando se conheceram, ele era doce. Tinha um sorriso largo e dizia que ela era o grande amor da vida dele. E ela, iludida por palavras bonitas e promessas de um futuro que nunca existiu, entregou seu coração por inteiro. Casaram-se rápido. Ele parecia ansioso por construir uma família. Mal sabia ela que o que ele queria construir com as palavras, ele destruiria com o álcool. As coisas começaram a mudar logo após o nascimento do primeiro filho. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, a inventar desculpas, a trazer o cheiro da rua impregnado na roupa. Depois vieram as dívidas, as mentiras e, por fim, os gritos. Carmen tentou entender, tentou conversar, tentou rezar, mas o único retorno que recebia era uma porta batendo e o som de uma garrafa sendo aberta. Ela se lembrava de uma noite específica. A comida já fria na mesa, o ventilador fazendo um barulho irritante e os filhos dormindo no quarto. Roberto entrou cambaleando, tropeçou na porta da sala e começou a gritar porque a luz da cozinha estava acesa. "Quer gastar energia pra quê, mulher? Tá achando que dinheiro dá em árvore?" Ele berrava. Foi naquele dia que Carmen se encolheu num canto da parede e pela primeira vez sentiu medo de verdade. Não medo dele, mas medo de si mesma. Medo de estar perdendo sua identidade, sua força, sua esperança. Ela passou a falar menos, a se esconder dentro de si. A vida se transformou em um ciclo de esperar a próxima explosão, varrer os restos da última e proteger os filhos como podia. E mesmo diante de tudo, ela ainda dizia para si mesma: "É o pai deles, ele só está passando por uma fase. Uma hora vai melhorar." Mas lá no fundo ela já sabia. Aquilo não era fase, era vício, era descaso. Era a forma mais cruel de abandono, estar presente em corpo, mas ausente em tudo que importa. Na vizinhança, ninguém mais perguntava como ela estava. As pessoas tinham medo de se envolver, medo de saber demais. E Carmen foi se tornando invisível. Um fantasma de si mesma, andando por uma casa que mais parecia um campo de batalha. E ainda assim ela seguia. Um passo por dia. Uma lágrima engolida de cada vez. Carmen passou a viver no modo automático. Acordava cedo, esquentava o café requentado do dia anterior, ajeitava os filhos com o pouco que tinha e saía para tentar costurar um trocado que salvasse o mês. Não havia tempo para vaidade, descanso ou sonho. A vida dela era uma sequência de tarefas que ninguém via, de lutas que ninguém aplaudia e de feridas que ninguém ousava perguntar. Enquanto ela enfrentava a rotina com a alma esmagada, Roberto afundava cada vez mais. Ele já não escondia. Bebia em qualquer canto, em qualquer hora. Voltava de madrugada com a camisa suja, tropeçando nos próprios pés e falando coisas sem sentido. Às vezes ria sozinho, às vezes chorava,
mas quase sempre culpava Carmen por tudo. Se tu fosse mais mulher, eu não precisava viver assim, ele dizia com a voz arrastada e os olhos vazios. Ela já nem respondia. Só olhava para ele com aquela mistura de pena, raiva e cansaço. Porque por dentro ela já tinha entendido que aquele homem que ela amou não existia mais. E talvez nunca tivesse existido de verdade. Os filhos começaram a perceber. Ainda pequenos, mas já sabiam que algo não estava certo. Tinham medo quando o pai chegava. Corriam para o quarto e se escondiam debaixo das cobertas. Carmen tentava sorrir para eles, tentava fingir que tudo estava bem, mas as crianças são mestres em perceber o que os adultos escondem. E aquilo doía mais que qualquer grito, mais que qualquer prato quebrado, ver seus filhos crescendo com medo do próprio pai. A vizinhança também sabia. O som das brigas atravessavam as paredes e, vez ou outra, alguém até batia no portão, perguntando se estava tudo bem. Carmen sempre dizia que sim, inventava uma desculpa qualquer. Era mais fácil manter as aparências do que lidar com o julgamento. No fundo, ela se sentia envergonhada. Não por si, mas por ter acreditado tanto em alguém que só a fez sangrar em silêncio. As roupas velhas que ela usava, o chinelo furado, o rosto sempre abatido, tudo aquilo era reflexo de uma vida que pesava mais do que ela podia carregar. Mas ainda assim ela seguia. Porque se não fosse por ela, seria pelos filhos. E se não fosse pelos filhos, seria por aquela fagulha lá dentro que ainda se recusava a morrer. A fagulha da mulher que um dia sonhou com uma vida bonita, com um lar de verdade, com respeito. Era por ela que Carmen ainda não tinha desistido. Era por ela que, mesmo no meio do caos, o céu estava claro, mas Carmen sentia uma tempestade por dentro. Tinha acordado com uma pontada forte na cabeça, fruto das noites mal dormidas e das preocupações que não davam trégua. Os filhos estavam gripados, o gás tinha acabado e a única coisa que havia na panela era um resto de arroz com feijão. Ela pensou em sair para fazer um bico de costura, mas a barriga das crianças, gritando fome, a fez recuar. Olhou ao redor e sentiu o peso da realidade lhe esmagando o peito. A casa estava uma bagunça. Cacos de copo do último surto de Roberto ainda espalhados no canto da cozinha. A porta do armário pendurada por um fio, a torneira pingando sem parar como se zombasse do silêncio doloroso que tomava conta do ambiente. Roberto havia sumido no dia anterior. Saiu de manhã dizendo que ia resolver umas contas e não voltou mais. Carmen não sentia mais medo quando ele sumia. O que ela sentia era alívio, porque pelo menos nesses momentos de ausência ela podia respirar, podia andar pela casa sem pisar em ovos, podia abraçar os filhos sem medo de que ele chegasse gritando, acusando, quebrando, destruindo o pouco que restava. Mas naquele dia ele voltou, e voltou pior. Entrou cambaleando, com a camisa aberta, a calça suja, o cheiro de pinga queimando o ar. Olhou para Carmen como se ela fosse um inimigo. Até agora sem fazer nada, hein? Só sabe gastar e reclamar, ele disse, jogando uma sacola no chão. Dentro dela, uma garrafa pela metade e um pacote de bolacha barato. Carmen não respondeu. Pegou a sacola, colocou na mesa e respirou fundo. Os filhos estavam no quarto. Ela só queria evitar mais um escândalo. Mas Roberto não deixava. Ele precisava provocar. Queria guerra. Tu acha que vai viver assim até quando, hein? Me usando, me sugando. Eu devia era te largar nessa miséria com esses pirralhos que nem certeza eu tenho que são meus. Gritou com a voz carregada de veneno. Foi nesse momento que Carmen sentiu algo dentro dela se quebrar de vez. Não era raiva, era como se um fio tivesse arrebentado lá no fundo e pela primeira vez ela não abaixou a cabeça, não chorou, não implorou, apenas olhou para ele, firme, com os olhos marejados e disse: "Você já me largou faz tempo, Roberto. Só não percebeu ainda porque é covarde demais para assumir." Ele ficou em silêncio por um segundo. E naquele segundo, Carmen viu algo que nunca tinha visto antes.
Medo. Medo de perder o controle, medo de encarar a mulher que ele tentou apagar e que agora, mesmo machucada, começava a se levantar. Naquela noite, depois que Roberto desabou no sofá e apagou de bêbado, Carmen ficou parada na cozinha, olhando fixamente para a parede encardida à sua frente. Os filhos haviam adormecido, assustados, mas em silêncio. O som do ventilador quebrado girando devagar era o único ruído na casa inteira. Ela sentia o coração acelerado, as mãos ainda trêmulas, mas havia algo diferente pulsando dentro do peito. Pela primeira vez, em anos, ela havia respondido. Não gritou, não ofendeu, não perdeu o controle, mas falou com firmeza, com verdade, e isso a fez sentir algo que há muito tempo não sentia. Ela mesma, Carmen, se sentou no chão da cozinha, abraçou os joelhos e chorou em silêncio por tudo que havia engolido calada. Chorou pelas noites que dormiu chorando, pelas vezes que quis ir embora e ficou, pelas roupas que usava até rasgar, pelas promessas que acreditou, pelos filhos que precisavam de uma mãe forte mesmo quando ela estava em pedaços. No meio do choro, uma lembrança veio à mente. Era a voz da sua mãe dizendo, muitos anos atrás, filha, quando uma mulher deixa de sonhar, ela morre por dentro. E Carmen se deu conta de que fazia tempo que não sonhava. Não sonhava com nada. Não via futuro, só o presente doído e um passado que pesava como pedra nas costas. Mas agora algo tinha mudado. Talvez fosse pequeno, mas era real. Uma faísca. Um aviso dentro dela de que não dava mais, que aquilo não era vida, que os filhos não mereciam crescer naquele ambiente, que ela, mesmo machucada, ainda era mulher e merecia mais. Ela se levantou, enxugou o rosto com o pano de prato encardido e olhou para a pequena pilha de roupas para consertar que ficava no canto da sala. Não era muito, mas era um começo. Pegou a agulha, enfiou a linha e costurou como quem costura o próprio coração. A cada ponto, sentia o peito respirar mais leve, e naquela madrugada, entre linhas e tecidos velhos, Carmen tomou a primeira decisão que realmente era sua. Ela ia mudar de vida, nem que tivesse que começar do chão, nem que ninguém acreditasse, nem que levasse tempo. Ela ia mudar, porque pela primeira vez, ela tinha Carmen se acordou escolhido. antes do sol. Ainda sentia o peso da noite anterior no corpo, mas havia algo novo queimando por dentro. Não era esperança ainda, mas uma vontade bruta de sobreviver de outra forma. O barulho da respiração pesada de Roberto no sofá ainda enchia a sala. A garrafa caída no chão, os chinelos jogados, a camisa manchada de suor. Tudo aquilo era o retrato da vida que ela não queria mais. Em silêncio, Carmen pegou o balde, encheu com água e começou a limpar o chão. Varreu os cacos de vidro, recolheu as roupas jogadas, organizou o mínimo para que as crianças não sentissem tanto o peso do ambiente. Depois foi até o quarto, vestiu sua blusa mais inteira e saiu com a sacola cheia de tecidos e roupas para costurar. Na ida, encontrou Dona Nair, a vizinha do lado, uma senhora de olhar atento e língua afiada. "Vai para onde tão cedo, Carmen?" Ela perguntou, e Carmen, com um leve sorriso pela primeira vez em semanas, respondeu: "Vou costurar, tenho umas encomendas." Dona Nair ficou em silêncio por um segundo, como quem mede as palavras, e então disse: "Você ainda vai sair dessa, minha filha. Só não demora demais para perceber que você vale muito mais do que pensa." Carmen agradeceu com os olhos e seguiu em frente. No pequeno ateliê improvisado no fundo da casa da irmã, ela encontrou paz. Costurava com atenção, como se cada ponto fosse uma forma de remendar a si mesma. E à medida que os dias foram passando, as encomendas aumentaram. Primeiro foi a vizinha que pediu para apertar um vestido, depois uma conhecida pediu para fazer a barra da calça do filho. Em pouco tempo, Carmen estava ganhando um dinheirinho todo dia. Nada demais, mas era dela. E cada nota recebida vinha carregada de algo que ela não sentia fazia tempo: dignidade. Em casa, Roberto seguia o mesmo. Saía cedo, voltava bêbado,
dormia no sofá. Já nem olhava nos olhos dela. E Carmen, ao invés de se encolher, crescia. Não em voz, mas em presença. Já não chorava tanto. Já não esperava que ele mudasse. Só queria sair dali com os filhos. E estava plantando, dia após dia, o caminho que a levaria para longe daquela dor. Costura por costura, fio por fio, sonho por sonho. Os dias se arrastavam, mas Carmen começava a enxergar pequenas mudanças. Não na casa, não em Roberto, mas dentro dela. A cada peça costurada, a cada cliente que agradecia, a cada moedinha trocada por pão, ela sentia que estava construindo algo seu. Já não era apenas uma sobrevivente, era uma mulher em movimento. À noite, quando os filhos dormiam, ela escrevia num caderno velho os nomes de quem devia e os nomes de quem queria ajudar. Um dos primeiros nomes era o de Dona Lenice, uma senhorinha que a deixou costurar de graça num canto do quintal quando ninguém mais lhe estendia a mão. Carmen sonhava em um dia pagar com gratidão e dignidade. Enquanto ela crescia em silêncio, Roberto afundava em barulho. Ele já não se importava mais em esconder a bebedeira. Chegava fedendo a álcool, jogava as chaves no chão e dormia com a televisão ligada. A presença dele era um peso, mas já não causava pânico. Carmen tinha aprendido a respirar fundo, guardar os sentimentos num canto e focar no essencial, sair dali. E o essencial, para ela, eram os filhos. Eram eles quem a faziam levantar mesmo com o corpo doendo. Eram eles quem a faziam não responder às provocações, quem a faziam engolir o choro e transformar em agulha e linha a própria resistência. Certo dia, ao sair de casa, ela viu um cartaz colado no muro da escola. Oficina de Empreendedorismo para Mulheres. Ela parou, leu, releu e ficou ali por alguns segundos em silêncio. Parecia pouco, mas para ela era como se alguém tivesse estendido uma mão no meio do abismo. Era gratuito, 3 manhãs por semana. Ela anotou a data no canto do caderno e respirou fundo. Foi a primeira vez que se inscreveu em algo sem pedir permissão. Não avisou Roberto, não pediu opinião. E quando o dia da oficina chegou, ela saiu cedo, vestiu a melhor roupa que tinha e caminhou até o centro comunitário com os olhos marejados e o coração batendo rápido. Ao chegar lá, viu outras mulheres como ela, cansadas, marcadas pela vida, mas ali, sentadas em cadeiras simples com cadernos no colo, havia algo que ela não via fazia tempo: esperança. E Carmen sentou-se também. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha. Carmen mal sabia o que escrever. As mãos tremiam, os olhos fugiam dos olhares das outras mulheres. A instrutora, uma moça chamada Jéssica, começou falando sobre valor. Antes de vender qualquer coisa, vocês precisam entender o valor do que fazem. E, principalmente, o valor de quem vocês são. Essas palavras bateram em Carmen como um trovão silencioso. Ela olhou para o papel à sua frente e não escreveu nada. Ficou ali, parada, engolindo a emoção, tentando se lembrar da última vez que alguém tinha dito que ela tinha valor. Não se lembrava. Na segunda aula, começaram a falar sobre metas, planos, passos simples para transformar um dom em renda. Carmen prestava atenção como quem escuta um chamado. Aprendeu sobre precificação, sobre cuidar do cliente, sobre como transformar costura em negócio. Tudo parecia novo, mas ao mesmo tempo parecia que ela já sabia. Era como se sua história estivesse apenas esperando alguém lhe mostrar o caminho. Ao final daquela aula, Jéssica entregou uma folha com a seguinte pergunta: o que você faria se não tivesse medo? Carmen levou a folha para casa, dobrou com cuidado e guardou no caderno. Aquela pergunta ficou martelando em sua cabeça por dias. E numa noite qualquer, depois de mais uma briga silenciosa, com Roberto desmaiado no sofá e a casa inteira mergulhada na escuridão, ela tirou a folha da gaveta e escreveu com a letra trêmula: eu sairia dessa casa, montaria meu ateliê e criaria meus filhos longe de tudo isso.
Ela leu aquilo 3 vezes e chorou. Mas foi um choro diferente, não de tristeza, mas de libertação. Pela primeira vez, ela tinha dito em voz alta, mesmo que apenas para o papel, o que ela realmente queria. Nos dias que se seguiram, ela passou a juntar moedas num pote escondido no fundo do guarda-roupa. Vendia balinha na porta da escola, aceitava qualquer bico de costura e guardava tudo ali. Era pouco, mas cada centavo era um tijolo da casa nova que ela sonhava. Mesmo que fosse uma casa de um cômodo só, desde que fosse só dela. E assim, enquanto todos ao redor achavam que ela estava apenas costurando mais um vestido, Carmen estava, na verdade, costurando sua própria liberdade. O dia estava quente e abafado, e a casa parecia mais sufocante do que o normal. Roberto chegou mais cedo do que de costume, com a camisa aberta, o rosto suado e o olhar carregado de desconfiança. Encontrou Carmen sentada no chão da sala, remendando um pano de prato para uma vizinha. Ele olhou para ela com desprezo e soltou: "Vai ficar a vida toda costurando trapo para os outros? Isso aí não dá futuro, mulher. Larga isso." Carmen parou, levantou a cabeça devagar e olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, não com medo, mas com firmeza, e respondeu sem elevar a voz: "Não vou largar. É isso que está botando comida na mesa." Roberto riu com deboche e foi direto à cozinha, abriu a geladeira e, ao ver que só havia arroz e um pouco de água, começou a reclamar em voz alta, chutando a porta do armário e dizendo que ela não servia para nada. Os filhos, assustados, se encolheram no quarto. Carmen respirou fundo, segurou a lágrima que insistia em cair e ficou em silêncio. Mas, por dentro, algo mudava. Cada palavra ofensiva dele era como um prego sendo cravado no caixão daquela vida que ela já não aceitava mais viver. Naquela mesma noite, após ele cair no sono no sofá, ela foi até o quarto das crianças, os cobriu com carinho e sentou na beirada da cama. Ali, no escuro, falou baixinho: "Mamãe tá quase pronta. Só mais um pouco, meus amores. A gente vai sair daqui." No dia seguinte, ela recusou um favor que Roberto mandou ela fazer. Ele pediu para que ela fosse pagar uma dívida dele na rua. Disse que ela tinha obrigação. Mas Carmen olhou para ele com calma e disse: "Não. Hoje eu tenho um trabalho para entregar. Vai você." Foi o primeiro não. Pequeno, quase tímido, mas era um não. Roberto ficou furioso, xingou, saiu batendo o portão, mas ela não se abalou. Sentou a máquina e continuou costurando. Porque agora ela sabia. Toda vez que dizia sim para ele, estava dizendo não para si mesma. E naquele momento, ela finalmente escolheu a Carmen própria recebeu um voz. convite inesperado. Jéssica, a instrutora da oficina, ligou dizendo que uma loja do centro precisava de uma costureira para ajustes rápidos. Não era emprego fixo, mas era uma oportunidade. Carmen ouviu aquilo com o coração disparado. "Você acha que eu consigo?" perguntou. E do outro lado da linha, Jéssica respondeu com firmeza: "Você já está fazendo muito com quase nada. Imagina o que pode fazer com escritura." Na manhã da entrevista, Carmen vestiu a blusa mais ajeitada que tinha. Prendeu o cabelo com um grampo e colocou nos pés um par de sandálias gastas, mas limpas. Olhou-se no espelho antes de sair e pela primeira vez não se sentiu invisível. Sentiu-se possível. Chegando à loja, foi recebida por Dona Marta, uma senhora de meia-idade firme, que perguntou com frieza: "Tem experiência?" Carmen apenas respondeu: "Tenho vontade e aprendi com a vida." Dona Marta pediu que fizesse ali mesmo um pequeno ajuste numa saia. Carmen pegou a peça com mãos firmes, mediu, marcou e costurou como se estivesse costurando sua alma. Quando terminou, Dona Marta passou a mão no tecido e disse: "Volta amanhã. Vamos ver como você se sai." Carmen saiu da loja com as pernas tremendo, mas um sorriso discreto no rosto. Foi caminhando devagar até o ponto de ônibus, pensando em tudo que já tinha engolido, em cada lágrima, em cada não que ouviu calada.
E agora, naquele momento, tinha conquistado um sim só seu. Ao chegar em casa, Roberto estava no quintal, jogado na cadeira de plástico, com a garrafa ao lado. Nem levantou os olhos para vê-la passar. E Carmen, pela primeira vez, não se importou. Já não esperava nada dele. O que ela queria agora era apenas continuar, crescer, sair. Pegou o caderno velho e anotou: Dona Marta, loja do centro, segunda chance. Era assim que ela chamava aquilo. Não era emprego, não era um favor, era uma segunda chance. E dessa vez, ela não ia desperdiçar. Na manhã seguinte, Carmen acordou antes do sol. Preparou o café, esquentou um pouco de leite, cortou o pão ao meio e acordou as crianças com carinho. Depois de alimentá-los, arrumou uma mochila pequena com brinquedos e um cobertor e levou até a casa de Dona Marli, a vizinha viúva que morava 2 portas abaixo. Dona Marli era conhecida por todos na rua por sua bondade e por cuidar dos filhos de outras mães quando podiam pagar ou quando só podiam confiar. Vai tranquila, Carmen. Eles ficam bem aqui. Qualquer coisa me chama, dizia com um sorriso de acolhimento. Carmen beijou os filhos na testa, olhou fundo nos olhos deles e sussurrou: Mamãe volta logo, tá? Depois, respirou fundo e seguiu para o ponto de ônibus. Chegando na loja, Dona Marta estava como sempre. Postura rígida, olhar atento, poucas palavras. Hoje você vai mexer com roupas de festa. O tecido é delicado. Faz com calma. Carmen assentiu e mergulhou no trabalho. Enquanto costurava, pensava nos filhos, na coragem que precisou para deixá-los e em como tudo aquilo era necessário. Ao fim do dia, Dona Marta olhou para os ajustes, examinou as costuras e, sem mudar o tom de voz, disse: Volte amanhã. A clientela gostou do seu trabalho. Carmen assentiu, agradeceu em silêncio, pegou suas coisas e saiu da loja com um sorriso escondido no canto da boca. No caminho de volta, pensou em como tudo tinha mudado em tão pouco tempo. Ainda vivia na mesma casa, ainda com os mesmos problemas, mas por dentro já era outra. Quando chegou, Roberto estava sentado no sofá, televisão alta, copo na mão como sempre. Nem a cumprimentou, e Carmen, pela primeira vez, não se doeu com isso. Foi até o quarto, trocou de roupa, passou na casa da vizinha e buscou os filhos. Quando chegaram em casa, ela deu banho neles, esquentou o arroz e o feijão do almoço e contou com voz suave que o trabalho tinha ido bem. Os pequenos a ouviram com atenção e um deles, com voz sonolenta, disse: Mamãe tá feliz? Ela segurou o choro, olhou para os olhos dele e respondeu: Tô começando a ficar. Na manhã seguinte, Carmen repetiu a rotina com mais leveza no peito. Acordou os filhos, preparou o café, separou a sacola com os materiais e levou as crianças até a casa de Dona Marli. A vizinha sorriu ao ver os meninos chegando e disse: Já vi que tua sorte tá virando, hein, mulher? Carmen sorriu de volta, cansada, mas firme. Ao chegar na loja, Dona Marta não esperou muito. Hoje tem cliente nova querendo fazer toda a barra do vestido de noiva. Quer pegar esse serviço ou vai ter medo? Carmen respirou fundo, segurou o vestido como se fosse feito de vidro e respondeu: Quero, só me diz o prazo. Passou o dia entre linhas finas e tecidos delicados, com as mãos firmes e o coração cheio de cuidado. Não porque o vestido era caro, mas porque cada costura ali era uma prova de que ela sabia fazer, que ela era capaz, que tinha valor. Quando terminou, Dona Marta a examinou. Passou a mão no tecido e, sem tirar os olhos da peça, disse: Você é boa no que faz. E sabe por quê? Porque costura com raiva e com dor. As melhores mãos são as que aprenderam com a vida. Carmen não disse nada, apenas engoliu em seco. Àquela altura, ela já tinha aprendido a receber elogios com o mesmo silêncio com que engolia as ofensas. Mas aquilo ficou dentro dela. Chegando em casa, foi buscar os filhos e agradeceu a Dona Marli com um pequeno pacote de pão doce que comprou no caminho. É pouco, mas é de coração. A vizinha sorriu com os olhos e respondeu: Você me paga sendo essa mãe que está tentando. Isso já vale mais do que qualquer coisa. Com os filhos nos braços e o corpo moído de cansaço, Carmen atravessou o portão de sua própria casa, onde Roberto dormia em plena luz do dia.
camisa aberta, garrafa caída ao lado. Ela apenas passou. Já não sentia raiva, só distância. Aquilo não era mais dela. À noite, com os filhos dormindo, ela abriu o caderno velho e anotou: vestido de noiva, feito com firmeza. Hoje eu fui grande. Depois colocou mais algumas moedas no pote escondido no fundo do armário. Estava longe ainda, mas já tinha mais do que quando começou. E pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava de verdade seguindo em frente. Carmen costurava de segunda a sábado na loja. Entregava tudo com perfeição e voltava para casa com o corpo exausto, mas com a alma mais leve. As noites ainda eram difíceis, mas diferentes. Já não se deitava chorando, e sim pensando no que ainda faltava juntar para sair dali de vez. O pote de moedas escondido já começava a pesar. As encomendas extras que levava para casa nos fins de semana ajudavam a complementar. Roberto, por outro lado, afundava mais. Bebia o dia todo, falava sozinho, resmungava quando via Carmen chegar com sacolas da rua. Num desses dias, ao vê-la entrar com um pacote de linhas novas, ele perguntou com ironia: "Tá se achando empresária agora?" Carmen apenas respondeu com calma: "Tô tentando ser livre." Aquilo foi como um tapa silencioso. Roberto bufou, mas não respondeu. Ele já não conseguia mais atingi-la. A mulher que ele diminuía todos os dias agora andava diferente, mais ereta, mais certa. E esse silêncio de Carmen era o que mais o incomodava. Naquele fim de semana, Dona Marta a chamou no escritório nos fundos da loja. Carmen foi apreensiva, com medo de estar cometendo algum erro, mas Dona Marta foi direta. "Tem um espaço pequeno aqui nos fundos, um quartinho. Se quiser montar tua própria sala de costura, é teu. A loja continua ganhando com os clientes e você ganha com o que construir. Que me diz?" Carmen demorou alguns segundos para responder. O coração batia forte. Nunca ninguém tinha lhe oferecido algo assim. Uma chance de verdade, um lugar só dela. Ela respirou fundo, sentiu a voz embargar e disse: "Eu quero." Voltou para casa como se pisasse em outro chão, os olhos brilhando, o peito apertado. Chegando na porta, parou. Olhou para a fachada da casa com as rachaduras, as janelas sujas, a tinta descascando e pensou: "Logo não estarei mais aqui." Entrou. Roberto nem percebeu sua presença. Estava jogado, dormindo, com o rádio ligado no último volume. Carmen passou direto, foi até o quarto, buscou o caderno velho e escreveu: "Sala de costura. Meu lugar. Minha chave. Minha chance." Naquela noite não dormiu. Ficou olhando o teto com o barulho do ventilador quebrado girando devagar, pensando em como seria pintar uma parede nova, escolher uma cortina, receber uma cliente sorrindo. Era o começo da virada. E Carmen sabia: quem um dia foi invisível, quando descobre o próprio valor, não aceita mais ser apagada. Carmen começou a preparar a sala nos fundos da loja como quem prepara um altar. Comprou com o que tinha um pedaço de tecido estampado para forrar a mesa velha que Dona Marta emprestou. Pendurou um pequeno espelho que achou no lixo da rua de cima, limpou tudo com cuidado e, por fim, levou sua máquina de costura antiga, a mesma que a acompanhava desde os dias de costurar na cozinha. Quando ligou a máquina ali pela primeira vez, sozinha naquele espaço que agora era seu, chorou em silêncio. Chorou de exaustão, de medo, mas principalmente de alívio, porque depois de anos sendo sombra, ela finalmente sentia que estava voltando a ser alguém. Em poucos dias, o burburinho da loja começou a mudar. As clientes gostavam do trabalho dela, elogiavam as costuras, indicavam para outras. Dona Marta, mesmo com seu jeito duro, começou a sorrir com o canto dos olhos. "Você tem mão boa, mulher, e cabeça também. Continua assim." Carmen não respondia muito, mas por dentro vibrava.
Ao voltar para casa, encontrava sempre a mesma cena. Roberto largado, sujo, mal-humorado, mas já não discutiam. Não porque a paz reinava, mas porque ela já não estava mais disponível para brigar. À noite, deitava com os filhos, fazia uma oração silenciosa e escondia no pote mais algumas notas amassadas. Estava juntando tudo. Faltava pouco. E ela sabia. O dia de sair dali estava chegando. Num sábado, depois de um dia cheio na loja, Carmen chegou em casa mais tarde. Estava exausta. Trazia uma sacola com pão, leite e uma cartela de ovos. Roberto estava na sala, de novo embriagado. Ao vê-la entrar, gritou: "Sumiu aonde? Se acha rica agora?" Ela parou, olhou para ele, depois olhou para os filhos e disse com uma calma que doeu mais do que qualquer grito: "Eu só estou tentando dar uma vida melhor para os nossos filhos. Se isso te incomoda, o problema não é meu." Ele se levantou, cambaleando, foi até ela, apontou o dedo e disse: "Tu só tá de pé porque eu deixei. Lembra disso." Carmen não respondeu. Entrou, colocou os ovos na geladeira, pegou as roupas dos filhos e começou a dobrar. Foi ali, naquela dobradora silenciosa, que ela decidiu. Não dava mais. Não podia mais esperar o momento certo. O momento era agora. E enquanto o rádio chiava na sala, enquanto Roberto resmungava sozinho, Carmen decidiu: "Na próxima semana, eu vou embora." Pela primeira vez, ela não disse isso com dúvida. Disse com certeza. A casa que aprendia por anos agora era só uma estrutura com paredes podres. O lar dela era outro. Era onde ela podia respirar sem medo, era onde os filhos pudessem crescer sem se esconder. Era o que ela estava construindo com as próprias mãos, e ninguém ia impedi-la disso. A segunda semana começou como todas as outras, mas para Carmen, cada minuto tinha um gosto diferente. Era como se ela estivesse atravessando a última ponte antes de deixar tudo para trás. Continuou trabalhando na sala da loja, costurando com ainda mais afinco, entregando as peças com atenção, sorrindo com o olhar. Cada cliente nova era uma confirmação de que estava no caminho certo. Dona Marta, cada vez mais confiante, até comentou: "Quando tiver com dinheiro, pinta essas paredes aí. Esse espaço é teu agora." Carmen apenas sorriu e pensou em como teria sido difícil acreditar nisso meses atrás. No final da tarde de quinta-feira, passou na casa de Dona Marli para combinar os últimos detalhes. "Amanhã cedo eu vou sair com os meninos. Não volto mais para aquela casa. Posso deixar minhas coisas aqui por uns dias, até eu ajeitar tudo lá no quartinho da loja?" Dona Marli apertou as mãos de Carmen com força e disse: "Você não imagina o quanto esperei por esse dia, minha filha." Elas se abraçaram em silêncio. Carmen voltou para casa no fim do dia e foi direto para o quarto. Separou poucas roupas, documentos, remédios das crianças, o caderno velho, o pote de moedas. Nada mais importava. Deixaria os móveis, os utensílios quebrados, os rastros de dor, só levaria o essencial: os filhos e a coragem que construiu com sangue e lágrima. À noite, fez a janta como sempre. Roberto, como de costume, nem percebeu nada. Estava embriagado, jogado no sofá, resmungando coisas que ninguém entendia. Carmen serviu os filhos com cuidado. Sorriu para eles, contou uma história leve para distraí-los e os colocou para dormir. Depois, sentou-se ao lado das malas prontas e ficou olhando para a parede da sala. Aquela parede já viu tanta coisa. Já escutou choro, gritos, orações, mas agora ela não era mais testemunha de desespero, era espectadora da virada. Carmen sabia que na manhã seguinte tudo mudaria. Sabia que talvez Roberto surtasse, que vizinhos julgassem, que enfrentaria dias difíceis, mas também sabia que não podia mais viver com medo. Pela primeira vez, ela escolhia partir, não porque fugia, mas porque se respeitava. À meia-noite, deitou entre os filhos e os abraçou forte. Fechou os olhos e disse baixinho: "Amanhã a gente vai começar de novo."
E naquela noite, mesmo sem cama nova, sem casa bonita, sem certeza de nada, Carmen dormiu em paz pela primeira vez Nem em tinha muito dado sinal no céu quando Carmen se levantou. Lavou o rosto devagar, prendeu os cabelos e vestiu a mesma blusa que usou no dia da entrevista na loja. Ajeitou os filhos com carinho, colocou as mochilas nos ombros deles e segurou o pote de moedas embrulhado numa toalha velha. Olhou mais uma vez para dentro da casa e viu tudo do mesmo jeito. O sofá rasgado, a parede descascada, a garrafa caída no canto e Roberto apagado, ressonando alto. Parecia uma cena congelada no tempo. Mas ela não estava mais presa àquilo. Pegou uma folha de papel, escreveu com calma e deixou sobre a mesa da cozinha. Roberto, tô indo embora. Não aguento mais. Tentei por tudo, mas você nunca quis mudar. Não levo nada seu, só meus filhos, minhas coisas e a minha paz. Que um dia você encontre a sua. Carmen. Saiu em silêncio. A rua ainda estava deserta. Dona Marli já esperava no portão segurando uma sacola com pão quente. Peguei para vocês levarem. Vai dar certo, Carmen. Agradeceu com os olhos porque as palavras ainda não saíam. O nó na garganta era enorme, mas não de arrependimento. Era emoção. Era libertação. Chegou na loja antes do horário, com os filhos ao lado, e ficou parada diante da porta por alguns segundos. Era simples, com pintura antiga e a tranca enferrujada. Mas para Carmen parecia o portão do céu. Dona Marta apareceu logo depois. Olhou para Carmen, depois para os filhos e disse apenas: já era tempo. Entregou a chave com a tranquilidade de quem sabia exatamente o que estava fazendo. A sala é sua. Já mandei limpar ontem. Aqui vocês vão recomeçar. Carmen segurou a chave como se fosse um troféu. Entrou na salinha, olhou as paredes vazias e sorriu. Os filhos sentaram no chão e ela tirou a toalha do pote de moedas. Contou tudo. Não dava para comprar muita coisa, mas dava para colocar uma cortina, comprar um colchão simples e montar um cantinho digno. E era isso que ela queria, um começo digno. Passou o resto do dia limpando, organizando, improvisando. À noite, ajeitou os filhos num colchão emprestado e sentou-se no chão com o caderno no colo. Escreveu: hoje eu saí e não volto mais. Depois de anos de silêncio, medo e humilhação, Carmen finalmente tinha saído pela porta da frente. E com ela levou tudo o que realmente importava: seus filhos e a própria coragem. Os dias que se seguiram foram simples, mas repletos de significado. Carmen acordava cedo, lavava o rosto com água fria da torneira improvisada no quintal da loja, preparava o café com o pouco que tinha e ajeitava os filhos com a mesma delicadeza com que costuravam uma peça fina. Eles agora acordavam sem susto, sem medo de gritos, sem se esconder. Dormiam no chão, mas dormiam em paz. O quartinho nos fundos da loja foi ganhando vida aos poucos. Dona Marta doou um ventilador, uma cliente deixou um tapete velho e Dona Marli apareceu com uma panela e algumas louças. Carmen ajeitou tudo com capricho. Era pouco, mas era dela. E mais importante, era seguro. O movimento na sala de costura foi crescendo. As clientes gostavam da atenção que Carmen dava aos detalhes. Gostavam do silêncio respeitoso, da delicadeza com que ela dobrava cada peça, do jeito honesto com que dizia: se não ficar bom, eu arrumo de novo. Dona Marta observava de longe e sorria por dentro. Mulher de fibra, disse um dia para uma das vendedoras, daquelas que ninguém derruba. Carmen ainda não tinha móveis bonitos nem muito dinheiro, mas tinha clientes fiéis, dignidade no olhar e a alma limpa. Um dia, enquanto costurava o vestido de uma noiva, uma jovem perguntou: você sempre costurou? Carmen respondeu sem pensar: eu aprendi costurando minha própria vida. À noite, depois de um dia cheio, ela sentava no degrau da entrada da loja e observava os filhos brincando com tampinhas de garrafa. Não tinham brinquedos caros, mas tinham liberdade. Riam alto, corriam livres, e aquilo era tudo que Carmen sempre quis. Numa sexta-feira,
uma cliente antiga chegou com uma proposta inesperada. "Tô abrindo um ateliê maior na outra rua. Tô procurando alguém que toque o espaço comigo. Pensei em você." Carmen não soube o que dizer. Ficou muda por alguns segundos. A cliente continuou. "Tu tem jeito, tem alma de dona." Aquilo ficou martelando a noite inteira. Ela já não era só uma costureira, era uma mulher reconstruída. E tudo que ela viveu, toda dor, todo peso, agora virava raiz para o que estava por vir. Pegou o caderno como sempre fazia e escreveu: "Hoje me chamaram de dona. Eu não sou só dona de um ateliê, sou dona de mim." Na manhã de sábado, o sol bateu forte na janela do pequeno ateliê. Carmen levantou com os olhos ainda sonolentos e olhou os filhos dormindo no colchão ao lado e sentiu o coração bater com gratidão. Preparou o café, arrumou as linhas na mesa e abriu a cortina da sala com um sorriso discreto. Era dia de entrega. Tinha 3 vestidos prontos, 2 ajustes marcados e uma cliente nova chegando às 10. Enquanto ajeitava o cabelo no espelho rachado, escutou uma voz na calçada. Era ele, Roberto. Estava parado do outro lado da rua com a roupa amarrotada, barba por fazer e o mesmo olhar vazio de sempre. Tinha uma garrafa na mão e uma sacola velha na outra. Cruzaram os olhos. Ele atravessou devagar e ficou parado na porta. "Tu me deixou, Carmen." Foi embora e não disse nada. Ela olhou com firmeza. Não havia mais raiva nem medo, apenas distância. "Eu deixei sim. Estava na mesa. E mesmo se não tivesse, você sabia. Só não quis ver." Roberto baixou a cabeça, a voz trêmula. "Tô com fome. Não tenho onde ficar." Carmen respirou fundo. Pensou nos anos de silêncio, nas noites chorando sozinha, nas roupas lavadas enquanto ele dormia bêbado, nas portas quebradas, nas palavras duras, no terror constante. Pensou nos filhos que agora dormiam em paz. Pensou em si. E pela primeira vez não sentiu culpa. "Eu sinto muito, Roberto, mas você fez suas escolhas, e agora eu estou fazendo as minhas." Ele ainda tentou argumentar, mas Carmen não ouviu. Voltou para dentro, fechou a porta com calma e voltou para a máquina de costura. Pegou o vestido de noiva e continuou trabalhando. Cada ponto era um lembrete. Ela sobreviveu. Ela venceu. Ele ficou do lado de fora. O lugar dela agora era outro. No final da tarde, quando as clientes foram embora e a luz do sol já alaranjava o céu, ela sentou-se na porta do ateliê com os filhos e partiu um pedaço de pão entre eles. Riram, conversaram, fizeram planos simples. E ali, no chão de um lugar pequeno, Carmen percebeu que era rica. Rica de coragem, rica de amor, rica de liberdade. Pegou o caderno, como sempre fazia, e escreveu. Hoje ele voltou, mas a mulher que ele destruiu já não existe mais. Agora sou outra. Agora sou inteira. E pela primeira vez, ela sorriu com um coração leve, sabendo que nunca mais voltaria para trás. Se essa história tocou o seu coração, não saia sem se inscrever no canal Ponto de Virada. Deixe o seu like, ative o sininho e ajude essa mensagem a alcançar outras pessoas que precisam de força e coragem. Escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo essa história emocionante. E lembre-se, ninguém pode apagar a luz de uma mulher que decidiu acender a própria esperança.